Seriam esses controles alternativos melhores do que os Joy-Con originais do Nintendo Switch? Mais barato todos eles são, mas será que são bons? No vídeo de hoje a gente vai conferir o novo Nixie Retro Controller, o controle alternativo para Nintendo Switch que tem um visual que lembra o GameCube e várias funções iradas. E vamos também conferir os controles Hyperion, novas versões também da Nixie dos controles que a gente mostrou no vídeo passado. Eu vou dar também um update para vocês sobre a minha opinião com relação a esses controles com quase um ano de uso, então bora lá! Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, a gente já fez um unboxing review de 4 tipos de Nintendo Switch e todos eles trazem oficialmente os famosos Joy-Con. Eu acho eles bonitos, mas a minha mão é grande e eu não me adaptei bem a eles. Por tempos eu comprei adaptadores para tentar melhorar a pegada, porque eu jogava por meia hora, 40 minutos e dava cãibra e meu braço ficava muito dolorido. Nessa busca por alternativas eu testei vários controles e acessórios e alguns deles viraram vídeo aqui no canal, incluindo esses controles Nixie, que tem um vídeo bem completo falando sobre eles e as suas funções. E desde que eu fiz esse vídeo, eu uso os meus controles da Nixie Gaming diariamente no meu Nintendo Switch e nunca mais usei os Joy-Con. Eu gosto muito desses controles e resolveram meus problemas com cãibra e com as minhas mãos grandes por conta dos botões maiores e da melhor pegada, deu mais estabilidade na hora de jogar e amo muito eles, galera. Hoje eu também vou te mostrar a versão atualizada deles, que é essa que tá aqui na minha mão, e já a gente vai falar do que tem de diferença. Se vocês quiserem ver o vídeo anterior onde a gente analisa essa versão do Nixie Game, eu vou deixar ele no card aqui em cima, eu vou deixar link na descrição e nos comentários. Assim como naquele vídeo, a Nixie me enviou os novos produtos e eu testei eles por um mês para poder fazer esse vídeo aqui. Eu vou falar os pontos positivos e negativos desses controles com base na minha experiência. Vamos começar com a novidade do momento, Nixie Retro Controller. Esse é um controle inspirado no visual e no design do controle do Nintendo GameCube, um console muito amado aí por muita gente e é um controle lindo, galera, que fica ainda mais lindo com o Nintendo Switch, que foi com uma cara bem diferente, convenhamos. Vamos pro unboxing. A caixa tá bem bonita e a Nixie melhorou bastante o visual dos seus produtos nessa nova etapa da empresa. A caixa vem com uma luva e ao removê-la, a gente tem outra caixa. Nessa caixa, a gente tem o controle, que vem bem protegido, além dos acessórios, o manual de instruções e o cabo USB, USB-C, que você usa para carregar o controle se você não quiser carregar ele acoplado no Switch, que dá também. Inclusive é como eu carrego. Ele já vem montado no grip, mas você consegue remover apertando o botão atrás da mesma maneira que você aperta os Joy-Con para retirar eles do Switch. Vale lembrar aqui que esses grips da Nixie não devem ser usados com os Joy-Con da Nintendo. Por alguma razão, os Joy-Con não se encaixam aqui. E se você tentar usar e forçar, vai quebrar o seu Joy-Con e o seu grip. Então fica aí o alerta, não tenta enfiar o seu Joy-Con nesses grips aqui. Além disso, ele funciona das 3 formas que os Joy-Con funcionam no Nintendo Switch. O modo portátil, onde eles estão conectados à telinha do Switch, modo tabletop, onde você coloca o Switch em cima da mesa e joga com eles wireless, e modo 100% wireless docado, onde você conecta o Switch docado na TV e joga com eles na sua mão, tanto usando o grip ou não. Funciona controle de movimento ou então eles separados nas suas mãos com um alcance de 10 metros. O controle tem um visual roxo e algumas funções bem legais que a gente já vai falar sobre, mas de cara chama a atenção que os botões estão em uma configuração diferente do padrão. O A é bem grandão e é central, e em volta dele temos o B em vermelho e o X e o Y cinza, como era no GameCube. Eu nunca joguei o GameCube e eu não sei como era o controle dele certinho, mas aqui os botões possuem luz de fundo que deixa eles iluminados. É bem bonito. O Nixie Retro Controller é bem confortável, especialmente para quem tem mãos grandes como eu. Você segura ele e ele preenche as suas mãos e dá para alcançar todos os botões facilmente. Outro ponto positivo que vale a pena ressaltar é a facilidade de conexão. Tirou ele da embalagem, colocou no Nintendo Switch, pronto, tá sincronizado. Não precisa de mais nada. E se você quiser fazer a sincronia wireless, é o mesmo processo de fazer o Switch reconhecer o Joy-Con. Basta você colocar o Switch em modo pareamento e segurar o botão de pareamento do controle, esperar uns segundos e pronto, tá reconhecido e pareado. Simples assim. Os Nixie Retro Controller vêm com bastante função extra e aqui a Nixie melhorou bem a configuração das funções extras, facilitando-as e tornando-as mais fáceis de serem vistas através de luzes do controle. Deixa eu mostrar para vocês. Cada lado do controle tem 2 LEDs em cima que mostram através de luz e piscadas as configurações extras. Vamos começar com a função Turbo, que esse controle aqui possui. A função Turbo permite que o botão seja acionado automaticamente
automaticamente várias vezes sem você ter que ficar apertando o botão também várias vezes. Ou seja, você segura o botão e o turbo faz com que o botão ficasse como se estivesse sendo apertado um montão de vezes. É uma função que pode ter utilidade em determinados tipos de jogos e pode não ter também. Por exemplo, em um jogo de luta, se você usa o turbo, você simplesmente aperta um botão e seu personagem vai ficar lá dando soco um monte de vezes automaticamente. Eu não sei se isso é justo com o adversário, eu tendo a achar que não, e eu não recomendo você usar se estiver jogando contra os amigos ou em modo online, então fica a seu critério. Porém, galera, essa função pode te ajudar em certos tipos de jogos quando você tem tarefas repetitivas, tipo, por exemplo, Minecraft, que você precisa bater várias vezes na madeira para quebrá-la. Ao invés de você ficar apertando o botão um monte de vezes para ficar dando soquinho, basta você usar o turbo, segurar o botão uma vez e o personagem vai ficar dando soquinho, fazendo a ação várias vezes. Para colocar o turbo em qualquer um dos botões, basta você segurar o botão T, aqui embaixo, de turbo, e apertar o botão que você quer colocar em turbo. Então, digamos que eu quero colocar o B. Seguro o T, aperto o B, pronto. Se eu apertar uma vez o botão, eu ativo o turbo manual, ou seja, eu preciso apertar e segurar o botão e o controle vai ativar o turbo. Se eu apertar o botão duas vezes, eu vou ativar o turbo automático, que significa que eu nem preciso apertar o botão, o controle já fica apertando ele automaticamente e o personagem vai desempenhar a ação sem parar. Então o Kirby tá aqui, ó, não tô nem com a mão no controle. Para desativar, eu seguro o T e aperto o botão uma terceira vez. Nos outros controles você não tinha o indicativo, mas nesse você tem. O LED de cima aqui te fala o que está acontecendo. Se o LED está branco, o turbo não está ligado. Se o LED está azul e se você usar o turbo, ele vai piscar na velocidade que o turbo está ativo, o que é bem legal. E dá para configurar também a intensidade do turbo, apertando ao mesmo tempo os dois botões de turbo de cada lado e o botão mais. Outra funcionalidade bacana do Retro Controller é a existência desses botões de trás, que podem ser alcançados com o dedo médio enquanto você segura o controle e podem ser configurados para serem o botão que você escolher. Para isso, basta apertar o botão de perfil, esse com a engrenagem, e o botão que você quer que o de trás seja e depois da engrenagem novamente. Por exemplo, se eu quiser que o botão de trás seja o X, eu aperto o engrenagem, do lado aqui do X, aperto o X, o de cima vai piscar em azul, eu aperto o engrenagem de novo. O LED aqui vai ficar azul, me indicando que eu coloquei uma função no botão traseiro, o que é irado. E o botão traseiro passa a ser a mesma coisa que o X faz. Então, por exemplo, eu tô pulando agora com o botão de trás. O que o X faz no jogo, que eu estiver jogando, ele vai fazer. No Pokémon Unite, o X faz gol, então você pode fazer gol apertando o botão aqui de trás, por exemplo, e é um baita de um adianto. Para trocar o botão de trás, é só repetir o que eu acabei de falar, apertando outro botão. E para limpar, é só segurar o botão da engrenagem por uns 3 segundos. Você vai saber que o botão de trás não faz mais nada, porque o LED agora ficou branco, ele deixou de ser azul e voltou a ficar branco. Vamos de mais uma funcionalidade? É também possível ajustar a vibração do controle. Segurando o T e indo com o analógico direito para cima, você aumenta a intensidade da vibração. Movimentando o analógico para baixo, você diminui a intensidade da vibração. Dá para ajustar cada lado separadamente, o que é bom e aumenta a customização. Dá pra gente customizar também a luz de fundo dos botões. Como eu mostrei para vocês, os botões A, B, X, Y desse controle possuem luz de fundo e a intensidade da luz é ajustável. Para isso, basta você apertar o T e apertar o analógico direito. Se você segurar o T e apertar o analógico direito 2 vezes rapidinho, ele vai desligar as luzes. Se você apertar e segurar o analógico direito, ele vai mexendo na intensidade das luzes, daí basta você soltar na hora que tiver a intensidade que você quiser. Eu gosto da luz no máximo, valorizo o visual do controle e facilita se você se perder e quiser saber qual botão é qual. Fica facinho de ver, ó. Além de todas essas funções e configurações, o Retro Controller tem mais algumas cartas na manga. Primeiro, promete melhorar a questão de drift, através do uso do que eles chamam de princípios eletromagnéticos. Segundo, traz 2 tipos de anéis e joystick para que você possa escolher e trocar. Um em formato octagonal, o que eles dizem garantir uma experiência de game mais precisa, e o circular, caso você prefira. O resultado prático disso é que o octagonal, pelo seu formato, meio que limita o movimento do analógico, te dando precisão em alguns jogos, especialmente em jogos de luta, porque os cantos do octagonal dão mais precisão ao seu movimento. Por exemplo, movimentos como diagonal, meia-lua, podem ser mais precisos com essa configuração octagonal. É bem gostoso de movimentar com esse anel octagonal, é difícil explicar para vocês, é mais fácil se vocês estiverem com o controle em mãos.
Porém, se você quiser um movimento mais livre, sem as amarras do octagonal, usa o circular. É só trocar esses anéis e trocar eles é bem tranquilo. Os joysticks também são removíveis caso você precise trocá-los, mas infelizmente o controle não traz nenhum sobressalente. Então se você precisar trocar, provavelmente vai ter que acionar o suporte da Nixie para saber onde comprar outro. Temos também os gatilhos, que possuem um diferencial interessante. Eles são mais curtos, o que, de acordo com eles, ajuda a gente a atirar mais rápido. E eu tô falando curto na hora de apertar, não no tamanho, tá? Na prática, o tanto que você precisa apertar o gatilho para ele identificar que foi apertado é bem pouquinho. Você não precisa empurrar o gatilho até no fundo, o que pode mesmo agilizar em jogos que você usa o gatilho rapidinho para atirar, por exemplo. Outro ponto positivo eu já falei, mas vale repetir. Tanto o Retro Controller quanto os controles Hyperion que vamos mostrar aqui são mais baratos do que os Joy-Con. E eles mandaram o código AGASO para você poder usar na hora de comprar, se você quiser mais desconto ainda. E desconto é sempre bom, né, galera? E ainda você ajuda o canal sem custo adicional para vocês. Eles enviam para o Brasil e chega relativamente rápido. Muita gente comprou depois que viu o primeiro vídeo que a gente fez e me mandou mensagem falando que curtiu, agradecendo e tudo mais. Mas aí também vem um ponto negativo. Como sou uma empresa de fora do Brasil, você vai estar fazendo uma compra internacional, então corre o risco de parar na receita, atrasar um pouco e até mesmo rolar taxa, mas é bem difícil isso acontecer. Então fica o alerta, pode ser que aconteça, eu tenho que alertar vocês. Eu vou deixar o link do site na descrição, no comentário fixado, para quem quiser conferir esses e outros controles, ok? Já que a gente falou de ponto negativo, vamos aos pontos negativos do Nixie Retro Controller. Primeiro ponto que pode ser visto como negativo é o seu tamanho. Esse é um controle maior do que os outros controles Nixie, que já eram maiores do que os Joy-Con. Apesar de ser confortável e ter uma ótima pegada, são controles grandes que vão transformar o seu Switch em algo bem grande e largo. Isso significa que não vai caber naquelas cases de tamanho padrão e não vai caber também nas cases da própria Nixie para os controles que a gente vai mostrar a seguir e que a gente já mostrou no outro vídeo, tipo esse aqui, ó. Se você carrega o seu Switch com você o tempo todo, seja ele em case ou na sua mochila, os controles aqui provavelmente vão ter que ser levados de forma separada, e isso pode pesar na hora da sua organização. Outro ponto negativo é o mesmo que eu falei no vídeo anterior. Por ser um controle não oficial, ele vai perder 3 funções que podem ser importantes para você que os Joy-Con têm, então fica ligado agora, ó. A primeira delas é que ele não tem suporte a Amiibo, então se você usa o Amiibo, tem que usar o Joy-Con. Eu não uso Amiibo, então isso não me incomoda nem um pouco, mas eu preciso fazer o alerta para vocês, vai que você usa. Segunda função que você perde é o update dos controles pelo Nintendo Switch. Como eles não são oficiais, eles não atualizam online pelo Nintendo Switch como os Joy-Con atualizam, mas o ponto positivo é que eles seguem funcionando mesmo sem update. Terceira função que você perde não é bem uma perda no meu ponto de vista, porque nem a Nintendo usa mais, e muita gente nem sabe que o Joy-Con tem essa função, então ninguém acaba usando. Tem a ver com o sensor de infravermelho, usado mais pelo jogo One to Switch para detectar proximidade com o controle com o corpo, movimentos da boca, ou pelo Nintendo Labo, para algumas coisas bem únicas. Como é uma coisa bem específica, não faz lá tanta falta assim. A própria Nintendo parece ter abandonado essa funcionalidade de infravermelho dos Joy-Con, nunca deu muita moral para ela, e eu não sei que outros jogos usam isso, é meio bizarro até. Mas os controles Nixie não possuem leitor de infravermelho, e eu preciso também falar para vocês. Sendo bem sincero, galera, eu acho que os pontos positivos superam os pontos negativos. Os Nixie Retro Controllers são visualmente lindos e cheios de recursos úteis para melhorar a jogatina. Apesar de grandes, eles são confortáveis, especialmente para quem tem a mão grande, e são uma boa pedida se você curte controles alternativos, sem contar que são mais baratos do que os Joy-Con. Isso é um baita ponto positivo, né? Como eu disse antes, tem link na descrição e nos comentários se você quiser dar uma conferida, e usando o cupom AGASO você ganha mais desconto ainda e ajuda o canal sem custo adicional para você. Você pode conferir o preço também clicando nesses links. Não vou falar aqui porque o preço fica mudando e aí o vídeo fica desatualizado. Então clica no link que você vai saber mais. Agora eu quero mostrar para vocês os novos controles Hyperion da Nixie, que me chamaram a atenção pelas melhorias. Esses aqui são os meus controles favoritos da vida quando se fala em Nintendo Switch e acabam de ficar ainda mais legais. Basicamente, se você assistiu ao vídeo anterior que eu deixei no card, os controles são bem parecidos, com apenas variações no design, então eu não vou entrar nos detalhes das funcionalidades aqui porque já está no outro vídeo. Os controles que a gente mostrou lá naquele vídeo mudaram de nome e agora são chamados de modelo Athena ou Athena. Os controles Hyperion são versões melhoradas dos controles Athena, então nesse vídeo eu vou focar em te mostrar o que tem de diferente nesses aqui. As funcionalidades, como eu falei para vocês, expliquei no vídeo de lá. Se você curte controles, assiste que tá bem
bem legal, tem tutorial de tudo que o controle faz, então tá bem maneiro. A gente tem aqui o Hyperion Meteor Lite, que é a versão toda preta. O unboxing já mostra que a Nixie melhorou o visual do produto já na caixa, que agora é linda e customizada, mostra o produto atrás e tá top. Não parece mais caixa de produto genérico, quanto algumas caixas dos produtos da Nixie pareciam, isso faz muita diferença. Você abre a caixa, tem o controle e os acessórios. De acessórios a gente tem o cabo USB, o USB-C, que você usa para carregar, e o grip, que vale o mesmo aviso do Retro Controller. Não tenta encaixar o seu Joy-Con no grip da Nixie, porque vai quebrar o seu Joy-Con e o grip, ok? Mantenha o seu Joy-Con longe do grip da Nixie. O manual também recebeu uma repaginada e tá bem mais completo e bonitão. Todo colorido, cheio de fotinha, tá show de bola. O design dos Hyperion tem uma leve diferença com relação aos Athena. As extremidades dos Athena são mais arredondadinhas, enquanto os Hyperion são mais quadradinhas, mais angulares. Assim como os controles Athena, os Hyperion são os meus controles favoritos. Os botões são grandes, do tamanho dos botões do Pro Controller, que é sensacional lá da Nintendo, e a pegada deles é boa demais, galera. Como eu falei no início do vídeo, desde que eu troquei para esses controles aqui no meu Nintendo Switch, eu nunca mais cheguei perto dos Joy-Con, as minhas câimbras acabaram e jogar Switch tá 1000 vezes mais confortável. Sem brincadeira, eu consigo jogar deitado, sentado, sessões maiores do que 40 minutos sem o braço cair. É outra vida. Esses aqui eu recomendo fortemente o investimento, ok? Eles também vão ter perda das 3 funções que a gente citou quando falou do Retro Controller. Não vai possuir leitor de amiibo, não tem sensor infravermelho e nem vão ser atualizados pelo Switch, mas eu pessoalmente não uso nenhuma dessas funções, então pra mim tá tudo certo. Você precisa avaliar a sua situação, se você usa ou não, e aí você vê. O Hyperion Meteor Lite é preto e diferente do Athena tem essas luzinhas laterais aqui que ficam na mesma cor que as luzinhas customizáveis. Você consegue trocar a cor das luzes para a cor que você quiser, apertando ao mesmo tempo os botões T de turbo e o analógico que a gente chama de R3 ou L3. Então você aperta aqui assim, ó, vai trocando. Olha que belezura. Ó. Dá um toquinho em cada e a cor muda. E cada lado tem cor separada, o que significa que dá pra fazer várias combinações de cores diferentes. A outra melhoria do Hyperion é o seu gatilho. Ele tá mais durinho e melhorado se comparado ao Athena, especialmente o gatilho de trás, que a gente chama de ZR e ZL. E a última mudança é em relação ao botão turbo. Ao invés de estar lá atrás, agora ele tá aqui na frente. E no lugar dele tem um botão dedicado para você configurar a intensidade de vibração do controle. Ficou mais fácil agora, é só precisar apertar o botãozinho aqui e aí ver qual que é a vibração. Todas as funções que a gente falou pro Retro Controller, esses controles aqui também possuem botão traseiro configurável, capacidade de turbo, configuração das luzes, e todas elas configuram quase da mesma maneira, com a diferença que o Retro Controller, o botão que configura é esse com a engrenagem que tá na frente do controle, e aqui o mesmo botão é o botão M que tá na parte de trás do controle. Por isso, eu não vou repetir, já que no outro vídeo eu mostro tudo com detalhes, todas as configurações, tudo certinho. Já um outro modelo Hyperion é espetacular. Esse é o Nixie Hyperion transparente, mano. Transparent Style. Um controle transparente onde você consegue ver tudo dentro dele. A caixa dele também tá bem linda, com fotinha customizável para ele. O manual dele também tá muito colorido e bem explicado, apesar de também não estar em português, infelizmente. Mas ao contrário do Hyperion preto, essa versão não possui aquela lista LED no cantinho. Ela tem LED na lateral toda. Olha como brilha e como é lindo, mano. E por ser transparente, valoriza demais o visual. Você consegue customizar a cor do jeito que você quiser. Então, de cada lado, inclusive, apertando aqui. E ele tem um design futurista e maravilhoso. É um pouco menos discreto, mas é o controle de Switch mais bonito até hoje, na minha opinião. Por fim, a gente tem aqui uma case que a Nixie também vende no site e nos enviou, e essa case é maior e feita para caber os controles Athena e Hyperion. A case tem espaço para colocar os cartuchos e tem um espaço extra para você colocar coisas menores, tipo fone de ouvido. É bem resistente e protege bem o Switch de impactos, ideal para você levar em viagem ou dentro da mochila, para ele não ficar jogado lá, né? Pelo amor de Deus, você compra o Nintendo Switch para jogar na sua mochila e ficar arranhando? Não, né? Lembrando, pessoal, que esses controles são um pouco maiores do que os Joy-Con, então esses aqui não vão caber naquela case padrão e pequenininha do Nintendo Switch feita para os Joy-Con. É um outro ponto que pode ser considerado como negativo. Mas se você tem mão grande, esses controles são para você. Eu posso dizer porque eu uso direto e eu recomendo para todo mundo, porque eles são excelentes e só o fato de tornar a minha jogatina mais confortável já vale
essa recomendação. De forma geral, a Nixie segue surpreendendo e é notável como eles evoluíram como empresa, não só como produtos mais robustos e cada vez mais com a cara deles, como também nas embalagens e até mesmo no visual do site. Apesar dos pontos negativos que a gente citou aqui, para mim os pontos positivos são bem mais relevantes e superam demais, fazendo com que eu recomende bastante a compra deles. Eu falei no outro vídeo que eu achava que eram os meus controles favoritos do Switch até agora, e nesse vídeo aqui, após quase um ano usando eles todos os dias, eu só posso confirmar, são os meus controles favoritos do Nintendo Switch, eu recomendo demais. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e manda um oi aí nos comentários, eu adoro ver vocês comentando, gente. E se clicar no link que for comprar, usa o código AGAZO para ter ainda mais desconto e conta pra mim a sua experiência aí nos comentários. Quem tiver alguma pergunta, manda também aí nos comentários que eu vou tentar responder. Até o próximo vídeo e tchau!